a nossa caminhada, a nossa jornada cristã surge em oscilação. Tem hora que nós estamos cheios de vigor, com o coração apaixonado, uma disposição para fazer a obra do Senhor. E aí nós cantamos com fé, oramos com fé e ouvimos a mensagem com sede e fome de Deus. Mas tem hora que nós estamos vivendo um momento de apatia espiritual. O louvor não fala ao nosso coração, não oramos e ouvimos a mensagem, mas a palavra não entra, não incomoda, não mexe. Reavivar, segundo o Dr. Shedd, significa fazer o fogo subir, não deixar essa chama apagar na sua vida. Irmãos, nós corremos o grande perigo de, na jornada cristã, esfriar na fé. Nós corremos o perigo de endurecer o coração por várias razões. Em primeiro lugar, porque nós estamos nos últimos dias. E esses são dias difíceis, como disse o apóstolo Paulo. São dias onde muitos apostatarão da fé, muitos darão ouvidos à doutrina de demônios, a espíritos enganadores. São dias de apostasia, de frieza, dias onde a igreja está se mundanizando. E como eu tenho dito, o culto parece um balcão e o evangelho um produto de consumo. Em segundo lugar, nós corremos o risco de esfriar, de endurecer o coração por causa das decepções da vida. Nós nos decepcionamos com a liderança da igreja, nos decepcionamos com o pastor, nos decepcionamos com a instituição, e isso muitas vezes atrofia a visão e a percepção da grandeza do reino de Deus. Quantas pessoas, por causa da decepção, pararam, esfriaram? Quantas pessoas retrocederam porque se decepcionaram no caminho? E eu tenho dito a vocês aqui que a única coisa certa que a gente pode esperar do outro ser humano é a decepção, por causa da nossa própria estrutura. A Bíblia diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, que somos falhos, que somos pecadores. Muitas vezes queremos fazer o bem e não fazemos. O apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, as coisas boas que eu quero fazer, essa não faço, as más que eu aborreço, essa faço. Decepção do pai com o filho, do filho com o pai, do esposo com a esposa, do amigo com o amigo. A decepção faz parte da nossa vida e a gente precisa de maturidade para saber superar essa situação. Geralmente, para não alimentar o meu ego, nem ter um sentimento de autopiedade quando alguém me decepciona, eu lembro que já decepcionei alguém, para que a gente possa continuar a caminhada da fé. E em terceiro lugar, por causa da nossa falta de compromisso, nós afrouxamos por qualquer dificuldade, queremos entregar as missões que Deus nos confiou. Eu fico pensando hoje, em meio a tantos crentes que nós encontramos na caminhada, que desvaneceram, que esmoreceram, que entregaram esse ponto. Eu fico pensando na afirmação do apóstolo Paulo, quando ele disse que nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem o perigo, nem a perseguição, nem coisa do presente, nem do porvir, nem principados, nem potestade, nada pode nos separar do amor que está fundamentado em Cristo Jesus. Mas, queridos, o escritor aos Hebreus diz: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Como é que eu posso manter a chama acesa? Como estar com o coração sensível para as coisas de Deus? Como continuar com azeite na candeia? Eu queria colocar 3 coisas para a nossa edificação. Em primeiro lugar, fazendo uma autoavaliação. Que nós somos bons para avaliar a vida dos outros.
Eu não gostei daquele curso. Eu não gostei do pastor ter colocado o auxiliar dele do lado dele. Eu não gostei disso. A gente começa a avaliar as outras coisas. E às vezes a gente não para fazer uma autoavaliação da sua vida. O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, ele diz: esquadriemos os nossos caminhos, experimentemos-los e voltemos para o Senhor. E quando Jeremias proferiu estas palavras, o povo estava enfrentando uma depressão coletiva, coração endurecido por causa do pecado. A lâmpada em Israel estava apagada, não tinha azeite, não iluminava, a nação estava em densas trevas. O povo não tinha alegria, o povo não tinha prazer em viver. Irmãos, nós precisamos fazer uma autoavaliação da própria vida, analisarmos a nossa postura diante do Senhor, a nossa passividade diante da sociedade. A igreja não se pronuncia, não se coloca na linha de frente nas questões sociais. Nosso comodismo diante dos acontecimentos. O mundo está como um vulcão para entrar em erupção, e a igreja continua apática, indiferente, dormindo e acomodada diante do Senhor. E o escritor Hebeu diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. A figura é o exemplo de Jonas. Enquanto todos estavam invocando os seus deuses naquele navio, por causa da tempestade que surgiu iminente, Jonas dormia e roncava. Infelizmente, a igreja está dormindo. A nossa frieza, queridos, em prestar culto ao Senhor, nós não cantamos mais com empolgação, não vibramos mais com a palavra de Deus. O nosso egoísmo, pessoas estão morrendo, indo para o inferno, e nós não estamos preocupados. Nós precisamos fazer uma autoavaliação, e o primeiro passo para a cura é desejar ser curado, como fez Jeremias, ou então como fez o salmista Davi no Salmo 51, versículo 10, quando ele diz: cria em mim, ó Deus. Ele se autoavaliou, ele olhou para si mesmo, ele percebeu o quanto ele era corrompido, depravado, o quanto ele era imundo, e ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Segunda coisa, para manter a chama acesa, sensível à voz de Deus, é preciso perseverança. Perseverança. Observe, queridos, porque não é fácil ser perseverante. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus: vou mudar, e não tem jeito de mudar. É preciso perseverança. Observe que a igreja primitiva era uma igreja forte, atuante, vibrante e equilibrada, porque era uma igreja perseverante. A Bíblia diz: eles eram marginalizados, discriminados, repudiados pela sociedade, mas eles cresciam, eles avançavam na unção e no poder de Deus. Havia comunhão, havia alegria, havia coinonia, eles partiam o pão, tinham tudo em comum. Mas a Bíblia mostra que o segredo daquela igreja é que ela era perseverante. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, na oração e no partir do pão. Irmãos, vida cristã é necessário perseverança, porque tem hora que dá vontade de olhar para trás, tem hora que dá vontade de jogar a toalha. E a Bíblia diz: sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quando você lê o texto da parábola das virgens, você percebe que tardou o noivo e elas dormiram. Algumas não tinham azeite suficiente, o azeite acabou. Pode ser que na nossa visão o noivo esteja demorando, mas a nossa parte é aguardar o noivo, manter a candeia acesa. Precisamos de perseverança, querido. Primeiro precisamos de perseverança para louvar a Deus, porque não é fácil. Existem tantas opções nesse mundo de hoje, mas o salmista diz: eu louvarei ao Senhor, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Romanos capítulo 12, versículo 11 e 12 diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes
diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é importante, primeiro porque vivemos num mundo cheio de atrativos, de seduções, e se não formos perseverantes diante das dificuldades, agiremos como os israelitas, com vontade de voltar para o Egito. Segundo, porque existe a possibilidade de desistir na caminhada. O apóstolo Paulo diz: Demas me abandonou, amando o presente século. E o Senhor Jesus diz: quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar atrás. Por isso, meu amado irmão, perseverança, mesmo diante das adversidades, das lutas que você tem enfrentado no dia a dia, seja perseverante. Diga como o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo que não tenha nada, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ó irmãos, é importante ser perseverante, porque precisamos continuar a caminhada para Jerusalém celestial. Precisamos avançar para o alto, para o prêmio da soberana vocação. Precisamos estar com os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Precisamos entender que o justo viverá da fé. E a Bíblia diz: se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Em terceiro e último lugar, queridos, para manter a chama acesa, é preciso viver na dependência do Espírito Santo. A Bíblia diz: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Nós dependemos dele, primeiro para a nossa salvação, porque é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele abriu os nossos olhos, ele nos levou a confessar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós dependemos dele para continuar a caminhada. Não é fácil, as nossas fraquezas, nossos pecados, mas o Espírito nos dará força para prosseguir, e nós vamos perseverar até o fim, por causa da ação soberana do Espírito Santo. Louvado seja o seu nome. Ó irmãos, nós dependemos do Espírito para a atuação eficaz dos dons. Ele distribuiu dons na igreja, ele nos capacita para o exercício dos dons, ele nos sensibiliza para que possamos sentir a presença do Senhor, ele nos leva ao verdadeiro arrependimento. Davi pecou contra o Senhor, foi advertido pelo profeta. Nos diz a Bíblia que ele se humilhou diante de Deus e disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, compadece-te de mim, segundo as multidões das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. E ele diz: não me lances fora da tua presença, e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Eu queria concluir as palavras do Senhor nessa noite, perguntando a você que está aqui: como é que está o teu coração? Teu coração está sensível à palavra de Deus? Teu coração arde quando você abre as Escrituras e lê a palavra do Senhor? Teu coração está endurecido? Meu amado irmão, não saia do tempo sem antes renovar a aliança com o Senhor. O escritor disse: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor nos sensibilize de maneira tal que possamos sentir a alegria, o prazer de louvar e glorificar o nome de Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.